Glória a Deus. Quero que você pegue a sua Bíblia aí, abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Quero ler com você a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Louvado seja Deus, só até aí. Bem, o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala sobre idolatria, fala sobre descaso com as coisas de Deus. É um alerta de Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que tinha tudo para crescer, desenvolver, evoluir, mas que estava vivendo um tempo de crise por conta de algumas distrações, de algumas más influências. E Paulo, quando fala sobre a preocupação em mantermos o foco, quando ele fala sobre a preocupação em não nos distrairmos, ele traz a lembrança do povo ali de Corinto, aquilo que os antepassados judeus haviam vivido e experimentado. A gente conhece a história, a gente sabe, à luz da palavra do Senhor, que a caminhada do povo hebreu começa em Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, Deus então o chama e o promete ser pai de uma grande nação. Nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, todos eles debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra profética. Jacó tem 12 filhos, dentre eles nós temos José. A gente conhece também a história de José, sabe que José é vendido ao Egito como escravo, mas Deus o honra ali, e um dia Deus dá a ele condição, graça e oportunidade de interpretar o sonho que Faraó tinha tido. Isso faz com que Faraó o exalte e o coloque como governador. Um tempo de fome vem sobre a terra, então as pessoas vão até o Egito, batendo na porta daquele povo que tinha a prosperidade, que tinha os suprimentos nas mãos para buscar ajuda. Dentre esses que vão ali para buscar ajuda, a família de José vai. A família de José não fazia ideia que José tinha sobrevivido à venda como escravo. A família de José não fazia ideia de que José havia sido exaltado e agora era o governador. Eles vão ali para pedir ajuda e pedem ajuda exatamente para José. José não só os ajuda, como abre as portas do Egito para que sua família toda migrasse para lá. É assim que o povo hebreu entra no Egito, aproximadamente 70 pessoas. Eles vão para lá e, num primeiro momento, eles vivem com liberdade de culto, eles são bem recebidos, são acolhidos pelos egípcios. Só que José morre, Faraó morre, muda a direção, vem então sobre o povo hebreu a opressão. E eles são escravizados e ficam ali no cativeiro egípcio durante aproximadamente 430 anos. Até que Deus levanta Moisés. Moisés, então, é o libertador do Egito. Moisés, ele cresceu dentro do palácio de Faraó, mas um dia ele entra em choque com Faraó. Ele vê uma injustiça, ele vê um soldado egípcio atacando um escravo hebreu, então ele mata esse soldado egípcio, e isso é a gota d'água. Moisés então foge, fica 40 anos nos campos de Midian, mas Deus vai lá buscar Moisés e diz para ele: volta para o Egito e liberta o meu povo. Moisés volta, e aí então, debaixo da graça, do poder e da autoridade de Deus, ele conduz o povo até a libertação. O povo então passa 40 anos caminhando no deserto, e é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Paulo fala: vocês não lembram da história dos nossos antepassados, que atravessaram o mar? Todo mundo aqui já deve ter assistido, ou em novela, ou em filme, a travessia do Mar Vermelho, porque quando o povo hebreu sai do cativeiro egípcio,
Eles são cercados pelos soldados, pelo exército de Faraó, mas Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés então estende a vara e o mar se abre. Eles passam em terra seca. Essa é a pergunta de Paulo. Vocês não lembram do mar? Uma nuvem fazia sombra, protegendo eles durante a peregrinação do deserto. Vocês não se lembram da nuvem? O maná, o alimento caía do céu para sustentar aquele povo no meio do deserto. Eles não tinham como plantar, não tinham como colher, mas Deus os sustentava mandando pão do céu todo dia. Vocês não lembram disso? Ele fala da rocha que jorrou água, a água que vem diretamente do Senhor. Vocês não lembram disso? E aí, dentro desse contexto, Paulo diz: agora, o que adianta viver todos esses sinais e não ter a Cristo, não ter a Deus como seu amigo? O que adianta viver os sinais e não ter comunhão com aquele que promove os sinais? Pastor, essa palavra se aplica nos nossos dias? Claro que sim. A gente vive em dias onde pessoas estão em busca daquilo que Deus faz, mas não estão em busca daquilo que Deus é. As pessoas enchem os templos buscando milagres, mas na hora de adorar, na hora de sacrificar para Deus, na hora de entregar, são tantos questionamentos. É um protocolo danado, é uma burocracia danada. A gente está muito mais disponível para receber do que para doar. Paulo fala sobre isso. Porque é hipocrisia a gente buscar a Deus falando de sinais. Na verdade, a gente não está muito preocupado em ter intimidade com o Senhor, mas a gente está querendo usar nossa aproximação, nossa comunhão, nosso culto. É por conveniência. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. No versículo 5, a gente leu até o verso 4, Paulo escreve dizendo: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Que coisa triste. Imagina você atravessar o mar, imagina você beber da água que a rocha jorrou, comer do pão que caiu do céu. Imagine você ter a segurança, a proteção, o carinho de Deus manifesto em forma de nuvem, fazendo sombra, e ainda assim você não fazer caso dessas maravilhas, não respeitar ao Senhor a ponto dele se desagradar de você. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. E dentre os sinais, estava meditando nesse texto, o Espírito Santo me levou para meditar especificamente sobre a rocha, para valorizarmos a rocha. E é engraçado, porque hoje de manhã eu falei sobre pedra. Falei que Ele, o Senhor Jesus, é a pedra angular e nós somos pedras vivas. Paralelo a isso, a partir desse texto, o Espírito Santo começou a me falar sobre o sinal da rocha que jorrou água. E eu nem percebi que eu estava indo na mesma direção. Na verdade, eu fui perceber agora à tarde. Lendo, o Espírito Santo falou: meu filho, você não está percebendo que eu estou seguindo na mesma linha? Eu estou falando de fortaleza, eu estou falando de estabilidade, eu estou falando de permanência, pedra, rocha, firmeza. Sobre a rocha, a gente tem pelo menos 2 episódios. Sobre a rocha, a gente tem 2 referências bíblicas que são importantíssimas para nós. Como eu disse, depois de aproximadamente 430 anos, agora o povo de Israel está peregrinando no deserto. E aí, eles começam a reclamar. Capítulo 16 do livro do Êxodo, a Bíblia nos mostra que eles reclamam, estão com fome. Estamos com fome. Quer dizer, Moisés, que você nos tirou do Egito, nos tirou do cativeiro para nos fazer morrer aqui nesse deserto e morrer de fome. E aí Deus tem misericórdia do povo e manda o maná, manda o pão do céu.
Imagine que coisa milagrosa, extraordinária, você acordar de manhã, abrir a porta e a tua porta está cheia de pão. Sustento. Veio da onde? Veio do céu. Acontecia isso todo dia. A ordem era para que cada um pegasse de acordo com a sua necessidade e não tentasse guardar de um dia para o outro. Aqueles que tentavam guardar viviam a triste experiência de ver o maná apodrecendo, porque Deus queria desenvolver neles uma dependência diária. Todo dia eu vou fazer um carinho em vocês, liberando o maná. Capítulo 16, ele relata isso. Quando você vira a página e vai para Êxodo, capítulo 17, a reclamação agora já não é quanto ao que comer, mas é a reclamação quanto ao que beber. Ok, não estamos mais com fome, mas estamos com sede. Sabe, eu penso que para muitos já seria motivo de perder a paciência. Meu Deus, que povo que reclama o tempo inteiro, que povo que murmura o tempo inteiro, que povo que não é grato pelo que o Senhor tem feito. Só que, primeiro, Deus é misericordioso e longânimo. Segundo, Ele levantou um homem manso, um homem que respirou fundo, que foi interceder, e foi pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do povo, assim como o Senhor mandou maná, faz alguma coisa para acabar com a sede desse povo. E aí eu quero ler com você, eu estou gostando um pouco dessa dinâmica, né, de não só citar os textos, mas de ler os textos, porque isso vai trazendo maior esclarecimento, e eu creio também que vai nos incentivando a prática da leitura bíblica. Então, abra comigo aí, Êxodo capítulo 17, eu já dei um resumo, mas vamos ler. Êxodo capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 1. Lembrando, capítulo 16, o maná cai do céu. Capítulo 17, o povo agora reclama da sede. Êxodo 17, 1 diz: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Bem, essa é a passagem, é a primeira manifestação do poder da graça de Deus fazendo uma pedra jorrar água. É isso mesmo. Não foi um bebedouro, não foi uma fonte, não tem a ver com um rio, não tem a ver com um oceano, uma pedra. Eu tive o privilégio de agora, em maio do ano passado, ir de novo a Israel, e nós fomos pelo Egito e passamos pela península do Sinai. Pensa num lugar quente, pensa num lugar árido, lugar difícil até para se respirar. Nós ficamos hospedados ali na península do Sinai e teve um dia que a gente estava no quarto, devia ser 7h30, 8 horas da noite, e aí a gente ia jantar. Quando a gente abriu a porta do quarto, e era um resort muito grande, então
os prédios onde a gente dormia, onde a gente ficava hospedado, era distante do restaurante, do lugar onde era servido o café da manhã e o almoço, a janta. Então, a gente tinha que andar alguns metros até chegar no lugar onde a gente iria fazer nossas refeições. Então, a gente estava ali no ar-condicionado, sabe, um ambiente maravilhoso. Quando você abre a porta, parece que você está entrando num vulcão. É um negócio assim, e olha que carioca está acostumado a calor, né? Esses dias eu fui lá no sítio e eu usei essa expressão, o sol está dando cascudo na gente. Eu estava lá no sítio, a gente estava trabalhando e tal, fazendo algumas coisas, já preparando tudo para o retiro espiritual, e um sol castigando a gente. Mas está a Denise aqui que não me deixa mentir, eu nunca senti algo parecido. Quando a gente abriu a porta de noite, um calor como se fosse meio-dia, um negócio assim absurdo. Então é compreensível a sede do povo. Agora, Deus vai e diz para Moisés: passa na frente do povo, e passar na frente do povo é um desafio, né? Tipo, vai para um lugar de destaque, deixa todo mundo te olhar, porque eles que já estão te cobrando vão te cobrar mais ainda. Vai na frente, e eu vou estar te esperando lá. Então você vai naquela, né? Será que ele vai estar lá mesmo? E ele vai, e ele chega, e ele encontra o Senhor. O texto diz isso. Passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, vá adiante, eu estarei à sua espera no alto da rocha, no Horebe. Sabe, queridos, o Sinai, na verdade, é uma península, e nós temos alguns montes na península do Sinai, nós temos alguns caminhos, algumas subidas. E nessa península do Sinai nós temos o Monte Horebe, aonde o Senhor fez a sarça arder, sem ser consumida pelo fogo. Nós temos também o chamado Sinai, aonde Deus deu para Moisés as tábuas da lei. É uma cadeia montanhosa. Até hoje a gente não sabe exatamente o lugar aonde as coisas aconteceram, porque a gente está falando de uma península. Alguns irmãos subiram, né? Nós temos hoje uma trilha estabelecida para que você suba ao Sinai, para que você suba a uma parte bem alta dessa cadeia montanhosa, a parte essa que te dá uma vista maravilhosa, né? Então, alguns irmãos da nossa caravana, né, conseguiram subir e tal, mas a caravana inteira, mesmo não tendo subido ao monte, lá ao alto, teve acesso ao Horebe. Nós fomos na península do Sinai, nós estivemos ali no início da caminhada, tivemos um tempo de palavra, tempo de oração também. E sabe, queridos, você olha para um lado, você olha para o outro e é só rocha, é só pedra. Aquela rocha meia avermelhada, o sol refletindo naquela rocha. De repente Deus diz: passa à frente, passa diante de todo mundo, e eu estarei lá, esperando você. E a ordem foi: vá até lá, eu estarei te esperando, e ali você vai ferir a rocha, você vai bater na rocha, e a rocha vai jorrar água. Irmãos, eu digo a você que, para mim, é um dos maiores desafios proféticos vividos por um ser humano. Uma palavra, um desafio que poderia gerar um constrangimento extraordinário para Moisés. Imagine você bater e não sair água, bater e não sair água, bater e não sair água. Vai. Só que Deus honrou a palavra. Moisés feriu a rocha, e a rocha jorrou a água. E aí, transportando, sabe, esse texto para a realidade que a gente viveu alguns meses atrás, eu fico imaginando aquele calor terrível. A gente, sabe, com uma sede danada, e olha que estava todo mundo com a sua garrafinha na mão. De repente, uma rocha. Que delícia ia ser.
Imagine todo mundo tendo acesso a uma água saindo do meio da pedra naquele calor. Sabe, eu não sei você, mas uma das coisas que eu adorava quando eu era moleque era tomar banho de mangueira. Época de verão, aquele calor terrível, sabe? Você tomar banho de mangueira, ou então o calor danado, começava a chover, eu saía de casa para tomar banho de chuva. Porque quando você está quando você está com calor, quando você está com sede, de fato nada é melhor do que água. A água, ela refresca, a água, ela revitaliza, a água, ela renova. Eles viveram uma experiência extraordinária. Deus liberando água, no momento em que essa era a carência. Agora, a gente não pode esquecer, teve reclamação, teve murmuração. Pastor, mas deve ter tido arrependimento, pode ser que sim. Porque às vezes a gente reclama, mas quando alguém vem e nos surpreende, a gente fica meio constrangido e a gente se arrepende de ter reclamado. Pode ser que sim. A Bíblia não fala claramente sobre isso, mas eu acredito, de repente, no meio de milhares, de milhões, alguém pode ter pensado assim: poxa, Deus é tão bom com a gente está aqui reclamando. Essa experiência, ela se deu no início da caminhada. Essa experiência, ela aconteceu quando o povo ainda estava fresquinho na peregrinação no deserto. Só que a história não acaba aqui. Eles continuam caminhando. A gente tem aquele momento crucial em que Moisés envia 12 espias à terra prometida, porque eu não sei se você sabe, mas em meses o povo de Israel chegou na fronteira com a terra prometida, a ponto de 12 homens conseguirem atravessar a fronteira, entrar em Canaã e ainda trazer uma amostra daquilo que aquela terra entregava, produzia. Só que quando os 12 voltam, 10 voltam com um relatório negativo, só Josué e Calebe é que falam: vamos entrar. Os outros 10 não, eles só olham para as coisas negativas, eles ignoram os frutos que a terra dá, e eles só olham para o inimigo, para a resistência, para o problema. Não vamos. E uma revolta e uma rebelião é estabelecida de uma maneira terrível. O que Deus faz? Deus faz exatamente o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Deus espalha corpos no meio do deserto. Uma turma tão rebelde que perece ali, que morre ali. Deus vira a chave geracional. Uma galera que tinha saído do Egito, que veio com aquele ranço, espalhada no meio do deserto. E aí começa uma nova caminhada. Como eu disse, meses eles estavam na fronteira. Depois disso, eles levam aproximadamente 39 anos para entrar. Como assim, pastor? Eles já não estavam na porta, sim, mas se perderam. O GPS deu uma louca. O Waze saiu do ar. Eles ficaram andando em círculos. O tempo vai passando, até que eles voltam a ter uma experiência de sede. Eles voltam a ter uma experiência de falta de água. Vamos para a Bíblia. Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 2. A geografia nos mostra que eles estão de novo pertinho da terra prometida. A geografia nos mostra que eles chegam em Cádiz. Cádiz, o mesmo lugar onde eles ficaram parados quando Moisés lá atrás enviou os espias a olhar a terra prometida. Eles estão de novo nesse lugar. Verso 4 diz assim: porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Perdão, vamos do verso 2. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido com os nossos irmãos. Olha que coisa absurda. Eles estão se lembrando de Cades Barnea, eles estão se lembrando do episódio dos espias, do momento em que Deus espalhou corpos no meio do chão. Agora eles estão com sede e eles estão dizendo:
quem dera tivéssemos morrido junto com eles. Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Verso 4, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. As palavras são as mesmas, é uma outra geração, mas eles estão repetindo o mesmo problema. Nós estamos falando aqui de maldição hereditária, estamos falando de uma coisa que vai passando de pai para filho, sem que haja uma percepção espiritual quanto a isso. Porque às vezes a gente não interrompe ciclos, porque a gente não está ligado. A gente vai vivendo as mesmas coisas. A gente vai falando as mesmas coisas. E eu preciso abrir um parêntese nessa mensagem para declarar que nessa noite, na vida de alguns irmãos, alguns ciclos viciosos vão ser interrompidos. Algumas repetições malditas serão interrompidas. A palavra traz clareza para nós. Eles dizem: porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram a este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. A reclamação é a mesma. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro, se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha a importância de você orar, olha a importância de você sair do meio da multidão, olha a importância de você não se deixar influenciar pelos murmuradores. Tem hora que a gente é bombardeado por reclamações, por visões pessimistas, por pessoas incrédulas, pessoas que não creem no poder de Deus. A gente precisa, com educação, pedir licença, mas diz: não é você que eu vou ouvir, não é atrás da tua opinião que eu vou seguir. Eu preciso ir para a tenda do encontro, eu preciso ouvir Deus, eu preciso ver Deus. Moisés entende isso, Arão entende isso, eles saem então, vão até a tenda do encontro, a glória de Deus aparece para eles. E no versículo 7, o texto diz: e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela reverterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá. De novo, águas de discussão, águas de contenda, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Eu não sei se você percebeu, mas a gente leu algo muito pesado. O que, pastor? Deus disse a Moisés e Arão: vocês não vão mais conduzir esse povo à terra prometida. E quando a gente lê esse texto, humanamente falando, o que salta aos nossos olhos é um exagero, uma severidade gigante. Por que Deus fez isso com Moisés? Moisés aturou esse povo o tempo todo, e agora Deus diz: você não vai entrar. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. Você precisa entender que a rocha já foi ferida. Simples assim. Uma vez a rocha ferida, está consumado. Não entendi, pastor. O que é claro, teologicamente falando, é que lá atrás o povo teve sede e Deus deu uma ordem para que a rocha fosse ferida. Da rocha jorrou água. Agora não é mais para ferir a rocha, agora é para falar a rocha. Quando falamos de rocha ferida, estamos falando de Jesus Cristo entregue por nós na cruz do Calvário.
está consumado. Já foi estabelecido. Mas tem gente querendo crucificar Jesus de novo. Tem gente querendo colocar de novo Jesus no alto do madeiro. Não. Agora é hora de falar e não de ferir. Ele se deixou ferir. O Pai o enviou para ser ferido. Está consumado. Tem gente querendo repetir um sacrifício que já foi, que será sempre suficiente. Alguém aqui comigo diga amém. Moisés não entendeu isso. E Moisés não entendeu isso muito por conta da pressão. Porque a pressão sobre nós é uma pressão que busca resultados. É uma pressão que coloca o Senhor num lugar de obrigação de fazer. A pressão sobre nós é uma pressão que coloca em dúvida o poder de Deus. Porque quando Ele não responde aquilo que a gente quer ouvir, quando Ele não responde na hora que a gente quer ouvir, a gente então começa a desenvolver rebelião, rebeldia, murmuração, reclamação. A pressão é para que a gente bata na rocha. Crentes teimosos, crentes que acham que podem pôr Jesus contra a parede, crentes que acham que podem mandar naquele que tem todo o poder no céu e na terra. O que me chama a atenção é que quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele fala de uma rocha, que os acompanhou pelo deserto. A rocha se manifesta no Sinai, no Horebe, dando água para o povo, sendo ferida pelo amor do povo. Essa rocha, ela continua com o povo, vai seguindo o povo, se manifesta agora em Cádiz, liberando água de novo para o povo, e sendo ferida, sem ter que ser ferida. Sabe, essa passagem de Paulo aos Coríntios, ela é tão tremenda, que para alguns rabinos, estudiosos, para pessoas que enxergam o Novo Testamento como um campo histórico, apesar de não ter a Cristo como Senhor e Salvador, mas que enxergam informações do Novo Testamento como relevantes para a sua cultura, existem teólogos, existem cristãos que pegam essa palavra aqui de Paulo à igreja de Corinto e tentam, de fato, estabelecer algo real, algo visível, algo palpável. A rocha que jorrou a água lá no Sinai, ela continuou com o povo. Tem gente que acha que Miriam carregava essa rocha. Tem gente que acha que essa rocha rolava. Tem gente que acha que essa rocha de tempo em tempo ia aparecendo para eles. Porque fica muito difícil você acreditar numa companhia, num socorro bem presente, quando você não vê, quando você não toca. E eu preciso pregar para crentes que não precisam ver para acreditar. Olha para o teu irmão e diga assim: você pode não ver. Diga para ele assim: você pode até não sentir, mas jamais duvide, Ele está aqui. Porque Ele prometeu, Ele é fiel com a sua palavra. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Mas eu não estou vendo nada, você não precisa ver. Eu não estou sentindo nada, você não precisa sentir. Você só precisa confiar na palavra. Irmãos, eu não sei se Miriam carregava a rocha, se a rocha rolava, se de tempo em tempo a rocha aparecia. O que eu tenho certeza é que Paulo diz: a rocha acompanhava o povo e a rocha era Cristo. A mesma rocha, o tempo inteiro suprindo necessidades.
companhia, socorro bem presente na hora da angústia, ferida, entregue por amor a mim e a você. Quantos aqui são livres por conta do sacrifício da cruz? Digam amém. Quantos aqui são salvos por conta do amor de Cristo na cruz? Digam glória a Deus. Está consumado. Fala para 2, 3 irmãos, diga: está consumado. Resolvido. Mas tem gente que diante de dificuldades, adversidades, coloca em xeque esse sacrifício e estão querendo matar Jesus de novo, crucificar Jesus de novo. E sabe, eu começo a entender que a proibição de Deus quanto à entrada de Moisés na terra prometida não foi esse exagero todo. Você está ferindo aquilo que não precisava ser ferido. Eu te dei a ordem para falar, é para pedir, é para orar, não é para mandar. E irmãos, essa arrogância em Moisés, ela fica muito clara, porque Moisés se apresenta diante do povo e ele diz assim: quer dizer que então nós teremos que tirar a água da rocha para vocês? Como assim, Moisés? De onde você tirou que você tem esse poder? De onde você tirou que você tem essa autoridade? Sabe, a gente confunde um pouco ser usado com usar a Deus. Tudo que acontece aqui acontece pela misericórdia dele, pela vontade soberana dele. Mas às vezes a gente vai se acostumando com essa bênção, com essa misericórdia, com essa graça, e aí a gente começa a achar que está na nossa mão. A gente vai manipulando a bênção. Só que na verdade a gente está crucificando Jesus de novo. A gente está querendo que ele faça a nossa vontade, quando na verdade ele é soberano. Moisés foi arrogante não só porque disse que ele faria. Moisés foi arrogante porque o texto diz que ele bateu na rocha 2 vezes. Eu pergunto a você, por que Moisés bateu na rocha 2 vezes? Dedução lógica, vamos lá. Pergunta de Enem. Por que Moisés bateu na rocha 2 vezes? Alguém tem coragem para me responder? Raiva? Não. Ele não entendeu a palavra, foi isso? Alguém disse? Também não. Dedução lógica. Porque na primeira não saiu água, Timóteo. Se ele desse uma pancada e na primeira saísse água, ele ia dar a segunda? Não, está resolvido. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Para de ser teimoso. Não era nem para você dar a primeira pancada. Mas já que deu e não resolveu, para. Porque eu tenho visto pessoas errando, não só porque estão fazendo aquilo que Deus não quer, mas estão insistindo em fazer o que Deus não quer, até que Ele queira. Calma aí, você está invertendo a ordem. Quer dizer que agora você manda nele? Não. Se existe um ponto, se existe uma distância entre 2 polos, essa distância é estabelecida entre o Criador e a criatura. Mas tem gente que acha que pode falar de igual para igual e está batendo na rocha, achando que vai obrigar Deus a fazer. Isso é arrogância. Pastores arrogantes, usando o nome de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que mexe com o Senhor, é isso. A Torre de Babel era uma torre que tinha o intuito de usar o nome do Senhor para engrandecimento próprio. Nós vamos criar uma torre que faz a terra tocar no céu, para que o nosso nome seja engrandecido. Olha para o teu irmão e diga: Deus não divide a sua glória com ninguém. Não sei se o pastor Anderson cantou isso. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta para ti, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas a rocha jorrou a água, então no final Moisés obrigou a Deus a fazer aquilo que ele, Moisés, queria. Não.
a rocha jorrou por misericórdia ao povo. Ou um povo que reclamava, um povo que murmurava, mas que pelo menos esperava a solução de Deus. E aí a rocha jorrou, para saciar a sede daquele povo. Mas Moisés, que estava se achando o encanador da rocha, ele achava que ele tinha o segredo do registro, que ele podia abrir e fechar a hora que ele quisesse. Você não vai entrar. Todo mundo aqui vai entrar, mas você não vai entrar. Tome cuidado. Tome cuidado para não manipular a unção, a graça, o poder, a palavra. Para não usar Deus como se Ele fosse teu empregado. Não. Ele é soberano. Ele é o Senhor dos senhores. A rocha continua te acompanhando. Então, simplesmente usufrua daquilo que ela te oferece. Ela já foi ferida. Não bata nela de novo. E se de repente um dia você bater, porque nós somos humanos, sabe aquele dia que a gente bate pé, que a gente murmura, que a gente reclama, que a gente é mal criado, não dando resultado, caia na real e entenda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus não vai fazer por você porque você é mal criado, porque você está espancando Ele, porque você está ameaçando Ele. Irmãos, tem gente que está tentando o Senhor teu Deus. Tem gente que fica olhando para Deus dizendo, se o Senhor não fizer isso, é porque, irmãos, nós servimos a um Deus que é muito amor. Porque se fosse eu, se você dissesse assim para mim, se tu não fizesse, tu vai fazer o quê? Hã? Quem tu acha que tu é? Está maluco, rapaz? Levantar a voz e falar assim comigo? Irmãos, isso está intrínseco nas nossas relações. Empregado que não respeita patrão, discípulo que não respeita discipulador, filho que não respeita pai, liderado que não respeita a liderança, a autoridade constituída. As pessoas falam o que querem, na hora que querem, elas estão bancando as fortunas e batendo para ver se a rocha faz o que ela quer. Não, você pode até ser um dispenseiro, mas quem manda é o Senhor. Você entende isso? Diga amém. Eu quero terminar. Mas eu quero te mostrar que, de fato, Moisés não entrou na terra prometida. Deuteronômio capítulo 34, a palavra de Deus diz que Moisés sobe a também cadeia montanhosa, e quando a gente fala ali do Oriente Médio, quando a gente fala Egito, e aqui é Jordânia, a atual Jordânia, né? Quando Moisés sobe na cadeia montanhosa, conhecida como Nebo, ele avista a terra prometida. A Bíblia diz que ele sobe no pico do Monte Pisga, que faz parte dessa cadeia montanhosa do Nebo, fica do lado de cá do Rio Jordão, hoje conhecida como Jordânia. Ele sobe, ele vê a terra prometida, logo de frente ele vê Jericó. Ainda hoje, se você vai a Jordânia e sobe no alto do Monte Nebo, você tem uma visão privilegiada. Se não tiver a tempestade de areia, se o clima estiver tranquilo, você consegue ver coberturas espelhadas, né, coisas de armazenamento de energia solar, lá de Jerusalém, do alto do Nebo você consegue ver. Então Moisés sobe e ele tem uma visão clara da terra. Só que ali mesmo ele é recolhido. Ele é recolhido e ele é escondido pelo Senhor. Primeiro, eu quero que você entenda que se você bater na rocha, se você não entender que a rocha sempre caminhou com você, se você não entender que a rocha já foi ferida, alguns projetos e sonhos que você tem vão ser interrompidos. Algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida, Ele não vai fazer porque Ele não divide a sua glória com ninguém. De repente, alguém está vivendo dias assim. Alguém está pensando, pastor, agora meu entendimento está claro, porque as coisas se encaixam. Eu tinha projetos e sonhos, eu estava na cara do gol. Mas eu brinquei de ser Deus. Eu achei que eu podia mandar nele. E acabou que eu me perdi. A oportunidade passou. Mas eu quero te dar uma boa notícia.
Porque eu confesso que eu também tinha no meu coração um certo aperto, porque Moisés é um herói para mim. Desde pequeno que eu vejo filmes, desenhos, histórias acerca de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Moisés passou dificuldades terríveis com um povo que reclamava. Você imagina, você sobe o Monte Sinai, você fica 40 dias tendo relacionamento com Deus, quando você desce é o suficiente para o povo levantar um bezerro de ouro. Seu irmão, ser o construtor desse bezerro de ouro, é uma pessoa próxima. A Bíblia diz que um dia Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, se levantam contra ele para questionar o casamento dele, a esposa dele. Moisés passou dificuldades. Então eu confesso que quando eu vejo que Moisés não entra na terra prometida, me dá um aperto. E aí eu estava relendo esse texto, né? E esse aperto voltou. Mas você sabe que o Espírito Santo me fez um carinho. Porque quando esse aperto voltou, o Espírito Santo me fez lembrar do Monte da Transfiguração. E o Monte da Transfiguração não fica aquém do Jordão, fica além do Jordão. O Monte da Transfiguração não fica no Egito, não fica na Jordânia, não faz parte do deserto. O Monte da Transfiguração fica em Canaã, fica na terra prometida, fica em Israel. E Jesus Cristo, no ápice do seu ministério, corpo glorificado, junto com seus amigos, seus íntimos, Pedro, Tiago e João, para estabelecer seu poderio, seu reinado, sua autoridade, para mostrar para aqueles que seriam a base da igreja primitiva, para mostrar para aqueles que seriam o início de um movimento de evangelização mundial, o seu poder, a sua autoridade. Traz Elias, que também ninguém o enterrou, foi arrebatado, representando o profético, e traz Moisés, que ninguém viu o seu corpo também morto, representando a lei. Pastor, Moisés gostaria muito de entrar na terra prometida vivo, perdeu essa bênção, perdeu, mas Deus, que é misericordioso, lá na frente, dá a ele a oportunidade de estar no lugar que ele sempre sonhou, e numa condição glorificada. Eu não estou dizendo que por causa da misericórdia você vai continuar brincando de ser Deus e que se uma porta se fechar hoje, uma outra vai se abrir amanhã. Não, não é isso. Você vai fazer de tudo para entrar agora. Amém ou não amém? Mas, se por um acaso você viveu um tempo de ignorância, não aguentou a pressão, se sua família, seus amigos, se a comunidade à sua volta, se a sociedade te fez ser arrogante, te fez ser irado, ferindo a rocha, perdendo a bênção, o Deus de Moisés, o Deus de novas oportunidades, o Deus de segundas chances, está aqui também para liberar para a tua vida a realização do projeto, do sonho, que parece que foi esquecido por você, por mim, por muita gente, mas por ele jamais. Você pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor. Eu quero declarar: ninguém vai ficar de fora da terra prometida, tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Se hoje ele traz essa palavra, é para que a gente não erre. O povo erra por falta de conhecimento, não é o teu caso, não é o meu caso. A rocha está aqui, a rocha continua jorrando. Não é tempo de bater, de ferir, é tempo de falar, clamar, orar, e ela vai responder. Faça um barulho de adoração aí. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. A palavra é: não perca oportunidades. Reconheça a presença da rocha. A pastora Denise cantou: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Socorro bem presente na hora da angústia. A palavra rema, a revelação para mim e para você na noite desse dia é: Deus está presente. Presente. Pastor, mas eu não vejo. Ele está presente.
Você imagina, a rocha acompanhou. Como eu disse, teólogos, estudiosos, homens limitados, inteligentes, calculistas, eles tentam dar uma explicação. Como é que a rocha sempre esteve presente? Quer dizer que Miriam ficou carregando ela? Me perdoe, mas para mim isso é um absurdo. Achar que a rocha, lá do Sinai, foi carregada por alguém. Ah, não, ela pode ter rolado. Sério? Você acha que o povo caminhou 40 anos com uma rocha rolando do lado deles e não tem nenhum registro? Não. Mas Paulo diz que a rocha acompanhava. Acompanhava. Mas ninguém via. Eu não preciso ver. Durante essa semana a rocha vai te acompanhar. Pastor, não estou vendo. Não, só creia, só creia. Ah, mas está vindo a sede. Então fala com ela. Eu estou com sede, pastor. Parece que a rocha não está aqui. Fala com ela. Ela está aí. Fala com ela. Sabe, pastor Rafael, tem um detalhe nesse texto que me chamou a atenção. O Senhor dá uma ordem para Moisés e diz assim, pega a vara. E Moisés pegou a vara. E o texto diz, a vara que estava na presença do Senhor. É como se Moisés tivesse encostado um pouco a vara lá na tenda do encontro. É como se a caminhada no deserto fizesse aos poucos Moisés entender, não se trata de mim, não se trata do que eu tenho na mão, se trata do Senhor. E deixou a vara lá. É como se eu chegasse no céu, pastor Anderson, e quisesse forçar a barra para pregar. Chegasse no céu e ficasse perguntando, qual é o dia que eu vou pregar aqui? Não, a palavra está aqui. Eu chegasse no céu e perguntasse, e a escala hoje? Sou eu que toco? Fala sério. Anjos, querubins, serafins, arcanjos. Não, toca vocês. Quero só te adorar. Tem uma hora que a gente deixa o ativismo de lado para descansar no Senhor. Senhor, faz. E ali Deus queria manifestar de novo o seu poder através da vida de Moisés. E é tão lindo quando aí vem um técnico, o treinador, ele diz, sabe a vara que está lá na minha presença? Vai lá e pega ela agora. Agora você usa. Você não fica andando com ela como se fosse um troféu. Porque tem gente que faz do ministério um troféu. Eu faço. Não, eu não faço nada. Ah, mas isso é rejeitar? Não, isso é descansar. Se ele quiser que eu faça, ele vai dizer, vai lá e pega. Sabe quando isso brotou no meu espírito, eu comecei a mergulhar, e aí, os calculistas, aqueles que querem explicação para tudo, vêm com a ideia de que a vara que ele usou para bater na rocha não era dele, era de Arão, porque a de Arão é que ficava na presença do Senhor. Se fosse a de Arão, para mim o texto diria, vai lá e pega a vara do seu irmão, vai lá e pega a vara de Arão, usa a vara que não é sua. O texto não diz isso, o texto diz, Moisés, vai lá e pega a vara. Para mim a vara era do próprio Moisés, mas a vara dele ficava na presença, essa é a revelação, ficava. A minha inteligência tem que ficar na presença. O meu talento tem que ficar na presença. O meu ministério tem que ficar na presença. E aí ele usa a hora que ele quiser. Era para dar certo, irmãos. Pega a vara e fala comigo. Pega a vara e conversa comigo. Ele pegou a vara achando, eu sou o cara do Mar Vermelho. Eu sou o cara que faço e aconteço. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o maior inimigo de sucessos futuros são sucessos antigos. Quando a gente se encosta naquilo que a gente já fez, quando a gente começa a se achar o cara, a gente não rompe mais. Porque o segredo para rompermos é a dependência do Senhor. Eu não vou esquecer aquilo que Deus já fez da minha vida, mas eu preciso entender que Ele trabalha renovação espiritual contínua. Contínua. Se Deus disser para mim assim, pega a música Tua Unção, que está lá na minha presença, e canta ela. Vai ser como se eu tivesse gravado ela hoje. Agora, se eu fizer uso dela igual o Roberto Carlos faz, o Roberto Carlos é um dos maiores estrategistas desse país.
Ele sabe a música certa para cantar na hora certa, da maneira certa. Ele está perdendo a paciência, né? Ele está jogando rosa na cara das senhoras, né? Está xingando os repórteres. Ah, irmão, deve ser muito chato. Entra ano, sai ano, mesmo terno, mesma camisa, mesmo microfone, as mesmas músicas, mesmo cabelo. Eu acho que nem ele mais está se aguentando. Mas aí alguém vai me dizer, mas as pessoas continuam chorando. É, porque ele sabe a música certa para usar na hora certa. E isso é um problema. Quando a vara vira o meu chaveirinho de bolso e eu uso ela para te impressionar, não tem Deus, sou eu. Agora, quando a vara está na presença, eu pego ela e eu uso debaixo da dependência de Deus. Tinha tudo para dar certo, era só ele chegar, olhar para a rocha e falar, rocha, jorra água. Mas ele achou, Deus mandou eu pegar a vara, porque eu vou fazer, eu. Se Deus te der a oportunidade, você vai pregar, ora e dependa dele. Você vai cantar, ora e dependa dele. Se Deus te der dinheiro, ora e dependa dele. Se ele abrir uma porta de emprego para você, ore e dependa dele. Se teu sonho se realizar de hoje para amanhã, ore e dependa dele. Ele está tirando da presença dele um instrumento para que você continue dependendo. Ele não vai te dar nenhum instrumento para você ser independente. Ele vai sempre te dar instrumentos para você aumentar ainda mais a tua dependência. Ele é pai. Ele é pai que quer ver você feliz, mas sempre como filho. Eita. Olha para o teu irmão e diga para ele, não deixe de ser filho. Diga para ele, pode crescer, mas não deixa de ser filho. Como a canção do Kila, né? Quero ser como criança. Te amar pelo que és. O trabalho. Voltar à inocência, é exercício. Eu gosto do final da estrofe. Às vezes sou levado pela vontade de crescer. Isso fala da nossa realidade. Todo mundo aqui é levado pela vontade de crescer. Quero ser rico, quero ser famoso, quero isso, quero aquilo. Pastor, tem erro nisso? Não, não tem erro. Só que, segundo a canção, e eu acredito como verdade para a nossa vida, sou levado pela vontade de crescer e deixo de simplesmente crer. Eu paro de acreditar. Não é Ele que faz. Sou eu. Hoje Deus vai massacrar o nosso eu. A rocha vai jorrar. Mas ela não vai jorrar porque você bate nela. Porque você não manda nela. A rocha vai jorrar porque Deus te ama. Porque a rocha te acompanha. Ela sempre esteve com você. Ah, meu Deus, faz todo sentido agora Paulo dizer para a igreja de Corinto, que adianta sinais se vocês não respeitam? Que adianta sinais se vocês querem ser os bambambãs? Não. Vamos fazer uso da experiência vivida pelos nossos antepassados que por desobediência foram espalhados, mortos no deserto. Ninguém aqui vai morrer. Seu sonho não vai morrer, seu projeto não vai morrer. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai alcançar tudo aquilo que Deus plantou, projetou, colocou nas tuas mãos, no teu coração. Dê a mão ao seu irmão do seu lado. Eu queria que primeiro você orasse. O pastor Anderson vai estar ministrando. Primeiro a gente vai fazer essa oração como igreja, como corpo, como família, um orando pelo outro. Nós vamos estar ministrando e antes de eu terminar, eu vou te dar acesso ao altar. Agora você não vai vir, agora você vai orar pelo seu irmão. Eu quero que você clame para que seu irmão esteja aqui. Porque é muito triste quando Deus está aqui e a gente não está aqui. A nossa mente está em casa, a nossa mente está nos problemas. É muito triste quando Deus está falando e a gente não escuta. É muito triste quando Ele quer agir, mas a gente não se deixa moldar.
Mas você vai orar, porque talvez se o teu irmão não entendeu nada até agora, eu creio, através da tua oração ele vai entender. Fecha teus olhos, levanta a tua voz, ore de maneira que o teu irmão escute, chega perto dele, comece a abençoar a vida dele, declarando sobre a vida dele quebrantamento. Quebrantamento é reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento do poder de Deus diante da nossa pequenez. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero que você anule sua inteligência, eu não quero que você anule a sua humanidade, mas eu quero que você coloque a tua inteligência à disposição de Deus. Eu quero que você derrame a sua humanidade no altar do Senhor. Diga: Senhor, usa a minha vida, não como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos, eu quero descer a casa do oleiro, eu quero me derramar no teu altar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ouça Deus, ouça Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Oh, sinta a presença dEle. Sinta a presença da rocha. Oh, receba da água. Receba o refrigério. Receba a água que lava, receba a água que renova. Louvado seja o nome do Senhor. Receba, 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 receba. Te amar pelo que é. Ora,